Quais são seus pontos fortes? E quais são seus pontos fracos? Como você se vê daqui 5 anos? Qual a sua pretensão salarial? Por que eu deveria contratar você? Por que você quer trabalhar aqui? Essa e muitas perguntas você já deve ter passado por elas se você está no ambiente de entrevista de emprego. E a pedido da nossa amiga Amora Amora, nós vamos falar sobre como controlar nossas emoções e sair bem numa entrevista de emprego. Então, se você está passando por isso na sua vida, fica aqui porque a gente vai falar sobre isso agora. Então, primeiramente, quero dizer para você, se você não está inscrito nesse canal, se inscreve, ativa o sininho, porque sempre que eu trouxer um vídeo novo que fizer sentido para sua vida, o YouTube vai te avisar, tá? E eu espero muito contribuir para o seu crescimento pessoal e profissional. E hoje nós vamos falar, então, dessa pressão psicológica que é uma entrevista de emprego, tá? Por que pressão? Primeiro, porque um lado está se sentindo pressionado pelo outro, né? Como que nós vamos falar nesse vídeo? A gente vai falar sobre como responder a essas perguntas e também umas dicas de como você controlar as suas emoções para que você se saia super bem, você fale de forma bem natural numa entrevista de emprego, tá? Então, o que é pressão psicológica nesse caso? Toda relação, ela tem que ser relação ganha-ganha. Então, numa entrevista de emprego, você tem que pensar quais são os objetivos da empresa e quais são os seus objetivos. E só vai dar certo, você só vai entrar na vaga correta se os seus objetivos forem iguais aos objetivos da vaga. Então, quando a gente se sente pressionado, tudo que você fala muito, né, você deixa o outro lado muito maior do que você acaba se sentindo pressionado por aquilo e aí já não tem mais equilíbrio. E aí gera o quê? Um desconforto emocional. Assim como, por exemplo, se você quer conquistar alguém que você acha que é muito além de você, existe então esse desequilíbrio emocional e você se sente cada vez menor, que você nunca tá, né? O teu caminhozinho é muito pequeno para tudo aquilo. Então, numa relação de emprego, a maioria das pessoas acabam entrando na entrevista com essa sensação, né, de ser muito pequeno e aí se sente pressionado. O que acontece quando você está se sentindo pressionado? Porque você quer muito aquela vaga ou porque você precisa muito daquele emprego, ou porque é dos seus sonhos, ou porque você está desempregado há muito tempo. Então, seja lá qual for o motivo, existe uma expectativa muito grande em relação àquela vaga. E é isso que faz com que você sinta um desconforto emocional. Porque você não está no seu ambiente em que, tanto faz, né? Porque quando você está no ambiente tanto faz, a relação tá ok, todo mundo aqui já te conhece, é uma zona de conforto, você é você mesmo. Agora, ali você quer ser a pessoa da vaga. E aí é que mora o perigo. Porque quando você se sente pressionado a ser, às vezes, alguém que você não é naturalmente, existe a pressão psicológica, né? A pressão emocional, vamos usar assim, né? A pressão emocional. E toda vez que isso acontece, o nosso organismo ele vai reagir de uma forma diferente. Ou dá um branco total, né, porque é uma pressão emocional, ou dá um branco, ou trava, ou você gagueja, ou você não sabe o que fazer com as mãos, você não sabe como agir com o seu corpo, você não responde tudo que você gostaria, que você teria capacidade para responder, porque você está se sentindo pressionado. Então, primeira dica emocional para lidar com essa situação pensa assim, tem que ser uma relação ganha-ganha. Estuda muito bem a vaga antes. E pensa em você, nas suas habilidades, no que você ama. Aquela vaga realmente é para você? Porque uma coisa que você precisa entender é que os recrutadores, eles estão sempre procurando a pessoa certa para a vaga certa. Por quê? Porque ele quer que não só você seja a pessoa que vai agregar muito valor para a empresa naquela vaga, naquela função, com as suas habilidades pessoais e profissionais e técnicas que você já adquiriu, mas também ele quer que você se sinta bem ali. Porque, né, todo empregador sabe que um funcionário
feliz, um funcionário que faz aquilo que gosta, ele desempenha seu trabalho melhor, né? Isso, vários estudos mostram isso. E eu tô falando pra você porque eu já estive dos dois lados, né? Hoje eu tenho empresa, então tenho pessoas que trabalham comigo, sempre tenho que fazer recrutamentos e também já fui, né, funcionária de uma grande empresa. Então eu conheço os dois lados. Eu, por exemplo, quando eu vou recrutar alguém, eu realmente, todas as perguntas que eu vou fazer é para ter certeza que aquela pessoa vai me ajudar na empresa, mas nós também seremos bênção na vida dela. Ela também vai gostar de estar ali, ela vai crescer com a gente, ela vai. Aquilo não vai ser um trampolim para ela só ficar um tempinho e procurar algo melhor. Eu quero a pessoa certa para a vaga certa. Então, tira de você essa pressão que normalmente os entrevistados vão, né, os candidatos vão, que eu preciso parecer a pessoa certa. Seja você. Se você for a pessoa certa, do jeito simples, do jeito natural de conversar, você já vai conseguir demonstrar isso. Né? Então, e o recrutador é isso que ele está buscando. Não está buscando a perfeição, né? A pessoa mais uau do mundo. Ele está procurando a pessoa que vai ser feliz trabalhando ali. A pessoa que vai, né, agregar valor, porque uma pessoa feliz, ela é criativa, ela tem vontade de trabalhar com a equipe, ela tem vontade de crescer. Então, isso é uma dica muito importante. Primeira coisa, você tem que se preparar para uma entrevista. Então, pensando assim, antes da entrevista, você escolheu, você se candidatou para uma vaga. O que você sabe sobre essa empresa? Então, pesquisa sobre a empresa, a história, o que ela faz, quais são as últimas notícias sobre ela, né? O que está se falando sobre ela. Se atualize sobre a empresa. Segundo, se atualize sobre a vaga. O que você sabe sobre a vaga? Quais são os pré-requisitos, o que eles estão pedindo e por que eles estão pedindo isso, qual é o tipo de trabalho que você vai ter que desenvolver. Tudo isso é importante para você também saber se aquela é a vaga certa para você. Eu sei que muitas vezes as pessoas acabam indo porque estão assim, nossa, eu preciso trabalhar. Né? Eu entendo isso, só que o que acontece? Se você acaba entrando num trabalho que não é aquele que brilha seus olhos, não é aquele que você tem prazer em levantar todo dia, não demora um ano. Você já está procurando algo diferente, porque aquilo já não está satisfazendo mais. E a mesma coisa uma empresa. Se ela pega alguém que não é a pessoa certa para aquela vaga, logo ela vai ter que começar a procurar outra pessoa, porque ela precisa que aquele trabalho seja desempenhado de uma certa forma. Então pensa que uma entrevista é uma relação ganha-ganha. A empresa tem que lucrar com o seu trabalho e você tem que lucrar com aquele trabalho também. Você também tem que não só receber, né, o seu salário por aquilo, mas a gratificação de fazer algo que te completa, que você quer ficar ali. Ok? Então, essa é a primeira coisa que você precisa entender. A relação tem que ser ganha-ganha. Quando você entende isso, você já vai para a entrevista, primeiro que você já se preparou, você conhece bem a empresa. Segundo, você conhece bem a vaga. Terceiro, é a vaga que você quer, é uma vaga que você tem os pré-requisitos para aquilo, então você pode ficar tranquilo porque as suas habilidades naturais vão preencher o que a vaga precisa. Então você não precisa ficar pensando, ai meu Deus, o que eu falo, o que eu não falo? Seja você, porque se a vaga for para você, as suas habilidades naturais vão ser ótimas para aquela vaga. E não vai ser horrível, né? Imagina se você é uma pessoa que gosta de falar, de conversar e tal. E aí você pega uma vaga de bibliotecário, né? Que não pode falar muito. O que acontece? A sua habilidade natural, não, para aquele momento, ela não é bem vista. O que acontece? Se você ficar muito tempo reprimindo, qualquer outra vaga que você possa falar um pouquinho que seja, já que você é uma pessoa mais comunicativa, já brilha mais seus olhos. E não é isso que nem a pessoa que está te empregando quer, e nem você, né? Ficar pulando de galho em galho. Que você quer encontrar um lugar que você, né, fique bem ali, que você, lógico, traga o sustento para sua casa, mas que você faça algo que você goste. Então, pesquisa muito bem antes se essa vaga realmente é para você. E se for, fica tranquilo. Não precisa ficar pensando no que vão pensar de você, porque as suas habilidades naturais, elas serão as habilidades requeridas para a vaga, ok? Outra coisa que você pode fazer. Então, você já conheceu a empresa. Você já conheceu a vaga.
certo? Você sabe todos os pré-requisitos, você sabe tudo o que precisa para essa vaga, para essa empresa. Mas você conhece você? Lembra que é uma relação de ganha-ganha. Você conhece você? Porque se você conhece, vou te dar uma dica muito legal agora. Coloca, né, no papel quais são as perguntas que te deixam nervoso. O que você, na hora de responder, fala assim, meu Deus, nunca sei responder essa pergunta. Então coloca, grava você para você mesmo, não precisa mostrar para ninguém, você respondendo essas perguntas, tá? Então assim, se você tem uma grande dificuldade de falar quais são seus pontos fracos, faz essa pergunta para a câmera e responde. E depois você assiste para ver se você se contrataria respondendo essa pergunta, né? Imagina você do outro lado. Uma pessoa que respondesse assim, você contrataria? Tá? Isso você pode fazer várias vezes. Primeiro, porque falar para a câmera e não mostrar para ninguém já te ajuda a perceber se você mexe demais com a mão, o que você faz, como é que você se mexe, se você mexe no cabelo demais. Já te ajuda. Por quê? Porque a câmera, ela é tão intimidadora quanto uma pessoa. Na verdade, eu acho que às vezes até é mais, né? Então você já vê como você vai gesticular, como que você vai responder, se você vai gaguejar, se você vai ficar muito tempo de se tem alguns vícios de linguagem, tipo né, sabe? Você já vai prestando atenção nesses detalhes, porque você vai se ver. Então, assim, dica excelente. Se grave respondendo as perguntas que você mais sente desconforto em responder, né? Quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos, que são aquelas perguntas assim mais clichês, né? Que sempre tem em entrevista de emprego. Então responda, porque você vai estar preparado na hora dela ser de verdade, né? Então, primeiro, pratica bastante com você, se assiste, se você tiver alguém que você confia, você não tem vergonha, pede para ela assistir para ver o que ela te diz, se você se mexe demais, se você se mexe de menos, se você aperta demais a mão, que é sinal de nervosismo, né? Então, olha para tudo isso para você se avaliar primeiro e aí você já vai mais preparado para a entrevista de emprego. Segundo, uma coisa que os entrevistadores querem muito é sempre uma pessoa que resolve, uma pessoa que não procura culpados, procura as soluções. Então, se no meio da entrevista, às vezes é uma dinâmica, soltarem um problema para você, sempre seja aquela pessoa que está procurando a solução. Porque muitos desses problemas, eles têm uma certa pegadinha do tipo procurar o culpado ou procurar como resolver, tá? Então, sempre vá para o lado de procurar resolver. E deixe de lado o culpado, porque isso já vai dizer muito sobre você, porque as empresas, elas querem pessoas que não fiquem procurando o culpado, que procurem soluções, que resolvam, que a equipe tá junto. E isso é muito, muito importante. Outra coisa, não se compare. Você ainda está na sala de espera. Não fique conversando muito, não fique perguntando muito para saber. Será que aquele está mais preparado que eu? O que será que ele fez? Como é que tá e tal, né? Não fique olhando como ela está vestida. Primeiro que você já deve ter pesquisado lá quando você pesquisou sobre a empresa, qual que era, né, o dress code que a gente chama, como que eles se vestem ali. Então você já devia ter pesquisado isso antes. Então, quando tiver os candidatos, não fique se comparando. Vai ter uma outra pessoa que vai fazer isso, né? O entrevistador. Então, não fique, porque isso só vai gerar mais ansiedade, vai gerar mais nervosismo, porque você sempre vai achar que tem alguém ali mais preparado que você, tá? E às vezes ele nem é, só que às vezes ele demonstra ser porque ele tá um pouco mais calmo do que você, ou fez um curso que você não fez, aí você fez 10 outros, mas você acha que é aquele ali que ele fez que vai fazer a diferença. Então, para evitar isso, não se compare, tá? Chegou ali, seja muito cordial com todos, porque isso demonstra até relação de trabalhar bem em equipe. Seja muito cordial com todo mundo. Como é que você tá? Se alguém falar, eu tô muito nervoso, calma, relaxa, vai dar tudo certo. A gente só precisa realmente demonstrar como, né, nossas habilidades, agir naturalmente, que vai dar tudo certo. Então, seja calmo, né? Transpareça essa calma e não fique se comparando, porque isso não vai ser legal. Outra coisa, né? Ou antes de sair de casa, ou no dia da entrevista, né, de manhã, onde, né, o momento que você sentir que dá para fazer isso. Fecha os olhos, coloca um fundinho musical assim de meditação, um louvor, normalmente eu coloco um louvorzinho assim, bem calminho, só tocado, e respire fundo, umas 3, 4 vezes,
e se veja trabalhando nesta vaga. Né? Feche os seus olhos e visualize o futuro. Imagine que já se passou um ano desse dia e que você já está trabalhando lá. Como é que é? Como é que é a sua sala? Como são seus colegas de trabalho? Você está feliz aí? Você gosta do que você faz? Você gosta do horário de trabalho? Você gosta do ambiente? Se veja no horário de almoço com essas pessoas, se veja numa reunião. Ou seja, se visualize lá. Por quê? Porque você vai vir com uma energia tão certa de que aquela vaga é sua, né? E com uma energia tão boa. Poxa, é a minha vaga, eu nasci para isso. Porque você vai. E aí, com isso, você vai falar na entrevista muito mais natural, porque você já se viu lá, você tá com aquela certeza que aquela vaga é sua. Tá? Então você vai chegar já bem mais relaxado do que alguém que está todo tenso pensando, ai meu Deus, e se eu falar errado? Nunca pense no negativo. Não pense, ai, se eu falar isso não vão gostar. E se eu não sei o que, não. Para de tanto não. Se veja no sim, se veja no positivo, que já deu certo. Você se imagina assim, uau, que legal, gostei, foi tão legal aquele dia que eu passei na entrevista, sabe? Já se imagine passando na entrevista, já se imagine conversando com o entrevistador de uma forma bem leve, dando risada, nossa, é verdade, ai, eu lembro de uma situação assim, sabe? Já se imagine a entrevista sendo excelente, você indo super bem, demonstrando assim uma calma, uma tranquilidade incrível. Então, se visualize antes até de sair de casa, porque você já vai sair muito mais confiante. Então, agora algumas dicas do que fazer na hora da entrevista, né? Então, seja cordial. Se for uma dinâmica, lidere, mas sem ser aquela pessoa que fala toda hora, ouça os outros, né? Dê a tua opinião. Se você perceber que tem alguém sobressaindo um pouco mais, converse tanto quanto essa pessoa, dê ideias também, mas nunca assim cortando os outros, tá? É realmente mostrando que você sabe muito bem trabalhar em equipe, muito bem liderar as pessoas pelo exemplo. Vamos lá, o que vocês acham? Vamos fazer assim, dando ideias e vendo se essas ideias são compradas, né? Nunca são ordens, você dá a ideia e vê se a equipe compra a ideia. Uma coisa, como eu falei, né? Se você está no ambiente, se você tem certeza que a vaga é para você, se você tem as habilidades, se é algo que você sonha, seja verdadeiro, tá? Então, qualquer pergunta que te fizerem e você pensar, meu Deus, o que eu vou responder agora? Responda a verdade, tá? Por quê? Porque quando a gente percebe verdade no candidato, isso é incrível. Até mesmo quando ele fala algo que depois ele fala, meu Deus, agora acabei de dar um tiro no pé. Mas ele foi tão verdadeiro que o entrevistador vai ver isso com bons olhos, porque a gente gosta muito de trabalhar com pessoas verdadeiras. Outra dica de ouro: nunca fale mal do emprego anterior. A gente não vê com bons olhos um lugar que você esteve lá, que você cresceu, que você aprendeu e hoje você está falando mal. Porque não vai dar aquela impressão de que se você está falando mal do anterior, se um dia você vier sair daqui, você não vai fazer o mesmo com a gente? Então, evite, não fale. Se perguntarem por que você saiu do emprego anterior, você pode falar assim, olha, realmente eu vi que tudo que eu podia, tudo que a empresa precisava, eu tinha entregue até aquele momento, dali para frente, o meu objetivo não batia mais com o da empresa, então eu preferi sair para procurar novas oportunidades fora, ou se você foi demitido, você fala a mesma coisa, mas aí a empresa viu que eu não consegui atingir o que eu precisava, e bola pra frente, agora eu já entendi onde que eu tenho que melhorar e eu tô buscando isso, sabe? Então fala a verdade, mas sem falar mal de ninguém. Outra coisa, fale pouco sobre você. Responda, né? Não seja aquela pessoa só do sim ou não, mas não precisa ficar dando muitos detalhes, porque quanto mais detalhes você dá, mais você se enrola. O entrevistador, ele sempre vai tentar buscar quebrar o gelo. Então ele vai no começo fazer algumas perguntas mais pessoais, para que você se sinta mais confortável. Então assim, entre nessa onda também. E no final, se ele perguntar para você se tem alguma dúvida, alguma pergunta, tenha, tá? Então assim, pergunte sobre o plano de carreira, pergunte se eles têm planos de desenvolvimento, de treinamentos, como é a relação líder-funcionário, como que é a relação entre os funcionários. Enfim, pergunte coisas assim, porque vai demonstrar que você primeiro está tendo aquela conversa, né, de ganha-ganha, e segundo que você está calmo, você está confiante, está num ambiente que está confortável para você e que você é uma pessoa que procura isso, né, crescimento dentro da empresa, plano de carreira,
treinamentos, que você quer realmente se desenvolver junto com a empresa e não ser aquela pessoa só que pronto, consegui meu emprego, agora não preciso mais evoluir nunca, né? Nunca demonstre isso, sempre demonstre que você é uma pessoa que está sempre em constante desenvolvimento. Isso te deixa empregável, que a gente chama. O que é uma pessoa empregável? Mesmo estando trabalhando, ela sempre está empregável em outro lugar. Se surgir uma outra oportunidade, ou se surgir dentro da própria empresa, às vezes, ou em outra empresa, ela está apta a participar de novos recrutamentos internos ou externos. Ela está apta porque ela está em constante desenvolvimento. E toda empresa gosta disso, porque se tem uma nova área, um novo desafio, ela vai pensar em quem? Naquele que está sempre evoluindo. Como que eu responderia aquelas perguntas iniciais, né? Primeira pergunta, quais são os seus pontos fortes? Realmente pense quais são os seus pontos fortes que são válidos para aquela vaga. Ah, eu sou uma ótima cozinheira. Tá, isso é um ponto forte, mas isso é ótimo para os meus filhos. Agora, para a vaga que eu tô querendo, será que isso é um ponto importante? Então, primeira coisa, em casa, já pense para a vaga que eu estou procurando. Quais são os pontos fortes? Já vá preparado para essas perguntas, né? Lembra que você se gravou, você já se preparou? Então, pensa assim, quais são os pontos fortes que para essa vaga são incríveis? Então, são esses que você vai falar. Assim como quais são seus pontos fracos, você vai pensar naqueles que não interferem para esta vaga, tá? Nada de vir tipo, eu sou perfeccionista, tá? Perfeccionista tem gente que acha que é ponto forte, tem gente que acha que é ponto fraco. Não usa porque tá batido, né? Ninguém é tão perfeccionista assim. E se for, não é um ponto bom, porque ela se cobra demais. A gente já viu isso nos sabotadores. Outra coisa, nunca fale também que você é muito ansioso, porque isso não é legal, né? A ansiedade a gente tá vendo que já é um mal do século, já não tá mais sendo visto com tão bons olhos assim. Então pensa o seguinte, não fala isso, fala os seus pontos fracos que não influenciam tanto assim na vaga, ok? Como você reage sob pressão? Como que você poderia responder? Fale que sob pressão você vai consultar muito a equipe, isso é ótimo, ok? Sob pressão eu vou consultar a equipe, ver o que todo mundo acha, porque não quero tomar nunca uma decisão de cabeça quente e sem pensar no bem total da empresa. Então isso foi incrível já, né? Porque você pensou na equipe. Sempre pensei, eu vou sempre focar no como resolver, já que é uma situação de pressão, uma situação às vezes de crise, como resolver isso para depois ver como que a gente vai fazer as análises. Primeiro vamos resolver o caso, porque isso é mais importante, fazer com que a roda não pare. Isso também é incrível quando você demonstra que você é uma pessoa focada em resultados, em resolver problemas e não em procurar culpados, que a gente já falou sobre isso. A outra pergunta, né? Qual é a sua pretensão salarial? Isso também, gente, é muito difícil se você não conhece a vaga e não tem ideia de mercado, de quanto que estão pagando por aquela vaga. E também você tem que conhecer a sua parte, né? Vamos dizer que você fala assim, minha pretensão é 5 mil. Tá, 5 mil supre suas necessidades e faz você trabalhar feliz naquele lugar. Ótimo, não 2 mil, 1 mil, 10 mil, seja lá qual for o número. Mas você tem que conhecer também você, porque se você aceita algo na emergência muito abaixo do que você precisa, daquilo que você sonha, daquilo que você já investiu para poder ganhar, o que acontece é que você vai ficar nessa vaga pouquíssimo tempo. E o tempo que você ficar, você não vai estar satisfeito, tá? Então, pretensão salarial, realmente, se existe essa pergunta, você tem que ser muito sincero com você e com a empresa, porque a primeira coisa que eles vão falar, se eles gostaram muito de você, pode ter certeza que a pretensão salarial não vai ser empecilho. Se eles não conseguirem pagar para você aquilo que você pediu, eles vão te avisar. Vão falar assim, olha, a gente gostou muito do seu currículo, a gente gostou muito de você na entrevista, a gente acha que você é a pessoa para a vaga, mas a nossa vaga não está pagando tudo que você pediu. Aí eles vão te dizer qual que é o valor e vão te perguntar, tudo bem para você começar com isso? E vão te dizer qual que é a projeção. E você tem que ser sincero, né? Porque se você falar que tudo bem, tem que ser tudo bem de verdade. Tá? Então, se você não conhece, né, o seu cenário financeiro, você vai acabar aceitando algo que depois vai te prejudicar. E a empresa apostou em você, mandou você para treinamentos, né? Teve todo o custo de recrutamento, que há um custo, e está treinando você, que também há um custo de treinamento. Você deixou de ir para outras vagas e focou nessa, e se não tiver a relação ganha-ganha, você entrou, a empresa achou que para você estava tudo bem e não estava tudo bem,
já não começou com a clareza necessária que toda relação precisa ter. Então, se conheça o seu cenário financeiro, porque se surgir essa pergunta, você tem que saber se essa é a vaga para você mesmo. Respondendo à pergunta de por que eu contrataria você. Então, pense em todas as suas habilidades, seus pontos fortes diante da vaga. Então, não pense, porque eu sou muito dinâmico. Será que seu dinamismo é bom para a vaga? Então, pensa para a vaga. O que você precisa para esta vaga? E pensa nos seus pontos fortes para ela. Então, nesse momento, você vai falar assim, por que vocês querem uma pessoa que faça isso, isso, isso? E eu sei fazer isso, isso e isso, tá? Outra pergunta. Por que você quer trabalhar conosco? Então, nesse momento, você vai focar nos seus sonhos, mas que também correspondam à expectativa da empresa. Se você falar assim, porque meu sonho de criança é trabalhar aqui, não supre a vaga, seu sonho. Tem que ver se você tem as habilidades para estar aqui. Então, você pode falar assim, porque eu me preparei, porque eu tenho isso, isso, isso e isso, e por que eu sonho em trabalhar aqui, daí você pode até falar, né? Então, como eu sempre sonhei em trabalhar aqui, eu sabia que para trabalhar aqui eu precisava de certas habilidades, eu fui buscar e tal, isso demonstra que você tem, assim, realmente algo que é planejamento, que é projeção. Se você quer algo, você vai e se prepara para conquistar aquele algo. E isso realmente vai ser um ponto muito positivo para você. Então, gente, eu espero que essas dicas tenham te ajudado. Eu espero que na sua próxima entrevista de emprego você saia super bem e que realmente você seja a pessoa certa na vaga certa e que você trabalhe com aquilo que você ama, porque isso é incrível, é isso que move o mundo. Pessoas felizes fazendo coisas para pessoas felizes, e isso que a gente precisa. A gente precisa espalhar o bem onde a gente estiver. E trabalhar carrancudo, trabalhar em algo que você não gosta, não é saudável nem para você nem para a empresa, né? A gente tem que ter relação ganha-ganha. E respira fundo, medita, pensa que a vaga já é sua, que você se preparou para aquilo, se visualiza lá e vai com bastante calma, com bastante tranquilidade, sem gesticular muito, né? Segura as mãos, isso demonstra clareza, demonstra maturidade, demonstra que você está realmente calmo. É isso que você precisa passar, que você está calmo, você está tranquilo, que aquilo ali para você é natural, que aquelas habilidades que você fala realmente são suas, você não está fazendo nada além, né? Nada extraordinário, você não está fazendo nada forçado. Combinado? Então, se você gostou, deixa um like, se inscreve e manda para mim assuntos que você quer que eu fale. Se eu puder te ajudar, eu vou ficar imensamente feliz. Beijo grande e até o próximo vídeo.